gente fala tanto de saúde mental, emocional, né, Gabi? Quando a gente fala de abandono afetivo, a gente pensa sempre só mais por esse lado. Mas esse abandono, ele é muito mais amplo, ele também vai nas responsabilidades familiares, responsabilidades, né? A gente pensa que é só não cuidar do filho, né? Mas é muita coisa além disso e que causam marcas, deixam marcas por uma vida inteira, Abi. Então, ó, você de casa, se você tem alguma dúvida, aproveita para já mandar mensagem pra gente no WhatsApp, que é o 96, esqueci, diretor. 99652? É esse? 3779? 6731, não sei, daqui a pouco a gente já fala de novo pra mas você. eu tenho certeza que o pessoal de casa sabe. Aí o diretor... 96057731. Aí, faltava só o comecinho. Só o comecinho. Eu não lembro ainda de cabeça. Eu ainda não sei, então não pude nem te ajudar. O meu deu branco e eu olhei ali, tinha um telefone nada a ver. Aí eu li aquele ali. Aquele tá errado. Aquele não é nosso. Aquele não é nosso. É de outro programa. É de outro programa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. E quem tá com a gente hoje, por favor, doutor Daniel Oliveira, seja muito bem-vindo. Olá. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo jóia? Seja bem-vindo. Tudo bem? Por favor, doutor. Obrigado, com licença. Fique à vontade. Doutor, olha, minha primeira pergunta é o seguinte, quando a gente fala dessa questão, né, de abandono parental, é um crime? Não é um crime? Tem como as pessoas recorrerem se elas estiverem nessa situação? Como que funciona? Já vou começar já com essa bomba. O abandono afetivo parental, apesar de não ser crime ainda, tem um projeto de lei que quer transformar isso em um crime. Ele é um ato ilícito. E como um ato ilícito, ele pode ser passível de uma responsabilidade civil, no caso uma multa, uma indenização para a criança, em caso de uma atitude recorrente daquele que deveria cuidar do filho e não cuida, não dá a presença para esse filho. Quando você fala de presença, né, doutora, acho que às vezes quando a gente pensa muito nisso, as pessoas pensam na pensão. Sim. Pensão alimentícia. E aí fala assim, mas eu já dou a pensão pro meu filho. Já fiz minha parte. Já fiz a minha parte. Isso é o bastante, doutor? Lógico que não. Inclusive, você deixar de prestar a pensão alimentícia é crime. Chama abandono alimentar. Abandono quando você deixa de pagar a pensão alimentícia que você deveria pagar para o filho. Esse abandono alimentar é um crime tipificado pelo Código Penal, se não me engano, artigo 244, e dá até 4 anos de detenção, ou seja, não dá cadeia, é um crime de menor potencial ofensivo, mas já é tipificado. Sim. O abandono afetivo ainda não. E é uma luta aí dos órgãos que defendem as crianças para transformar isso em crime, para ver se traz um pouco mais de responsabilização para aquele que deveria cuidar da criança e a abandona. O Estatuto da Criança e Adolescente e a Constituição Federal garantem essa convivência familiar e comunitária, essa guarida que você tem que dar para aquele incapaz, aquele seu filho. Então é um direito das crianças ter esse afeto, essa presença. Mas muitos pais, muitas mães às vezes negligenciam isso, por quê? Por causa de brigas, por conta de um divórcio, de uma separação, e aquela raiva acaba passando para a criança, que não tem nada a ver com a história. E doutor, você consegue dar uns exemplos pra gente desse abandono? O que seria na rotina? Por exemplo, eu tenho 3 filhos da mesma mãe, um outro não é, e essa criança não recebe a mesma atenção. Isso já seria um abandono afetivo para que a gente consiga exemplificar mesmo na prática? O abandono afetivo é praticado por aquele que deveria exercer o afeto, a presença com aquele seu filho, ou seja, o pai, a mãe, padrasto, não. Você, por exemplo, você tem visitas estipuladas e você descumprir essas visitas, seja por qualquer motivo, já é um abandono afetivo. É lógico que uma vez não pode ser caracterizado um abandono afetivo, mas reiteradas vezes você descumprir as visitas é um abandono afetivo. Aquele pai que só viaja e nunca está presente, apesar de ter visitas, não aparece para ver o filho. Aquele pai que só dá o dinheiro, mas nunca está lá. Não está na escola para saber como é que está o andamento do filho, não está no médico, não está no psicólogo, não está em lugar nenhum. Aquele pai é completamente ausente. E eu digo pai, mas pode ser mãe também, tá? A gente fala pai porque geralmente a mãe que fica com o domicílio da criança é ela que mais cuida, nos casos mais comuns, mas tem pai que cuida também e mãe que negligencia também o cuidado, né?
Doutor, teve um caso de uma atleta, uma velocista, né? Sim. E o pai entrou pedindo a guarda da criança porque ela alegava que ela viajava muito para trabalho e a criança ficava sozinha demais, né, em casa, ou sem a mãe, sem a presença da mãe. Isso é um abandono afetivo, doutor? Como que a gente pode mesclar? Porque a gente sabe que existem profissões que os pais viajam mais, enfim. É verdade. Às vezes a gente tem lá no nosso escritório alguns casos de piloto. Atleta eu nunca peguei, mas piloto você pega bastante. Como é que você vai exigir que ele faça, às vezes se a profissão dele exige que ele faça rotinas fora de casa? Então eu acho, na minha opinião, é justificável. É lógico que a gente tem que fazer todo o esforço possível para tentar ver os nossos filhos o mais frequente possível. Mas tem profissões que nos impedem. Eu acho que é o caso da esportista que está sempre viajando. Agora, lembrando, a questão da presença, a questão das visitas é diferente da questão da guarda. Porque a guarda é a guarda física da criança. Quem vai ficar aquela criança, quem vai cuidar daquela criança. E realmente, se é uma pessoa que está sempre ausente e tal, às vezes é complicado exercer essa guarda. Entendeu? Mas por isso que existe a guarda compartilhada que une pai e mãe nessa responsabilidade de ficar perto do seu filho, né? Quando a mãe não pode, o pai fica também. É lógico que tem que ter uma boa relação, mas às vezes até com uma relação que não é tão boa, pelo filho, o pai acaba sendo mais presente, a mãe acaba sendo mais presente e dá tudo certo. Que é o que deveria ser, né? Doutor, é o seguinte, o senhor falou que apesar de não ser crime, já existem casos que você pode entrar na justiça e você consegue, né, ali uma indenização, enfim. Como que as pessoas podem guardar provas? Como que a gente vai comprovar isso na justiça? Porque já que a pessoa é ausente, já que o pai ou a mãe é ausente, como que funciona isso? Olha, é dificílimo. O mais fácil seria uma testemunha, mas também só testemunha não adianta. Então tem que ter outros tipos de prova. Uma mensagem de WhatsApp para o pai falando que não vai poder ir, reiteradas vezes. Eu não sei, eu acho que mais nas comunicações mesmo, você consegue pegar a mãe falando com o pai, tentando convencê-lo a ser presente, ele sempre dando justificativas que não comparece. E o próprio depoimento da criança também é importante. Quando tiver uma idade mais avançada, dá para ouvir a criança. É isso que eu ia perguntar, porque existem alguns casos em que a criança é ouvida, né, doutor? Existe uma idade? Como que isso funciona? Tem uma idade mínima, talvez 12 anos, mas se a criança às vezes tem 11, 10, o juiz achar que dá para conversar, ele acaba conversando. E quando vê que não dá, chama um psicólogo, o psicólogo acaba falando diretamente com a criança, depois passa esse laudo para o juiz, entendeu? E o juiz, com base nesse laudo, decide. E, doutora, a gente está falando principalmente desses exemplos de abandono afetivo de casos de pais separados. Mas em pais que são casal mesmo, estão na mesma casa, ou enfim, a mãe, o pai, pode acontecer abandono afetivo mesmo a criança morando com o pai ou a mãe? Algum caso de, por exemplo, não estou cuidando do meu filho, não estou fazendo com que ele se alimente direito, ou a higiene, não vá para a escola. Isso ou não estou dando atenção. Sim. Isso é abandono afetivo também? Isso é abandono, é mais difícil de caracterizar, porque quem que vai reclamar? Então, só se a escola, o conselho tutelar, a escola reclama para o conselho tutelar e vê que a criança está numa condição mais desprotegida tal, e acaba alegando esse abandono, mas aí já é até material, né? Criança suja, a criança não tem cuidado com ela, e é caso de perder até o poder parental da criança, em casos mais graves, né? Numa agressão. A verdade é que eu trabalho há muito tempo com direito de família, e cada vez menos as pessoas estão olhando para a criança, que deveria ser a primeira a ser olhado depois do casal. Eu sei que o divórcio envolve o casal, mas primeiro a criança. O que vai fazer com a criança? Como é que a gente vai lidar com essa situação? Sim. Divorciar a gente vai, os bens você vai resolver, mas e a criança? E ninguém pensa na criança, todo mundo pensa em bens, todo mundo pensa em pensão alimentícia, mas não a criança em si que vai receber, se ela precisa mesmo daqueles, nada. É sempre uma coisa direta entre marido e mulher, e daí fica muito complicado. Porque se você pensar na criança, você vai ver que diversas atitudes que você tem, você não vai ter mais. Porque você põe a criança em primeiro lugar, você abre mão de várias coisas, né? Só que as pessoas não pensam na criança, isso é muito triste. Quando a gente fala de abandono afetivo, a gente também está falando de abandono parental, doutor? É a mesma coisa? É a mesma coisa, Não tem... É que o abandono afetivo seria mais amplo. Então você fala em abandono afetivo de um idoso. Então você tem uma responsabilidade com o idoso, você deixa de dar presença para o idoso, é um abandono afetivo também. E existe também o abandono afetivo inverso, que é do filho com o pai. O filho, quando o pai está mais velho, deixa de dar assistência, de dar presença, também existe esse abandono afetivo.
O senhor falou, né, a questão de quando os pais se separam, já pensam na pensão alimentícia, já pensam porque a pensão alimentícia, ela é uma lei, o pai precisa, os pais, né, que separam precisam fazer isso. Então, é por isso que existe essa luta para que essa alienação parental aconteça, alienação parental, não confundir, abandono parental, também seja uma forma que as pessoas precisam cumprir, porque parece que assim, se dói no bolso ou se vai ter consequência, aí sim eu vou me preocupar. É isso. Por isso que a pensão alimentícia é tão temida. E a presença com o filho de jeito nenhum. Ninguém tá nem aí para a presença do filho, só tá preocupado com a pensão alimentícia. Em cumprir o que eu preciso cumprir com a lei, tá tudo certo com a lei, e a criança que vai sofrer as consequências, né? Mas existe a lei também em relação aos idosos, né, doutor? Porque Sim. você falou um pouquinho sobre isso, né? Quando a pessoa tem alguma certa idade, se ela tem alguma doença, como que funciona, doutor? Ela, geralmente, ela é uma pessoa capaz. Se ela for uma pessoa capaz, ela tem que cuidar da sua própria vida. Agora, a partir do momento que ela não tem mais condições de cuidar da sua própria vida, deve ter uma pessoa responsável que vai ficar ajudando ela nos cuidados ou efetivamente cuidando dela, a depender da capacidade dessa pessoa. Pode ser parcial ou pode ser totalmente incapacitada essa pessoa. E daí vai ter um curador que vai cuidar dessa pessoa, assim como tem o guardião, que é o pai, quando tem que cuidar do seu filho, que é menor de idade. E daí fica a responsabilidade para essa pessoa, mas não exclui as outras. Então, por exemplo, você tem um curador daquele idoso, os outros filhos também são responsáveis. Sim. O abandono afetivo também pode ser praticado por esses filhos, mesmo não sendo curadores daquele idoso. Olha. Porque são filhos e têm responsabilidade afetiva com eles. Tá faltando muita empatia na nossa sociedade. empatia. Nossa, é tão triste, doutor, Ninguém falar pensa no sobre outro, isso. sabe? Porque a gente pensa, a gente não está tendo nem responsabilidade, né? Eu acho que além da compaixão, da empatia, a gente não está tendo responsabilidade pelos nossos atos, pela nossa família, por cuidar de quem a gente ama e muitas vezes de quem cuidou da gente a vida inteira. Acho que a vida na cidade grande, eu que sou de São Paulo, tal, você acaba esquecendo de diversas coisas tão importantes. Talvez aqui no interior você tenha uma vida mais próxima das pessoas, mas principalmente em São Paulo, as pessoas acabam esquecendo do outro, só pensam em você porque a vida é muito dinâmica, tal, e acaba esquecendo do seu pai, da sua mãe, do seu filho, tudo para você ter que trabalhar, ter que fazer as suas coisas, e você acaba deixando de lado aquilo que é mais importante. O tempo passa muito rápido. Muito bom, né? Do Bom, começo doutor, e do fim da vida. Exato. Né? Do que a gente gerou e do que gerou a gente, né? De quem gerou a gente. E que a gente tenha essa responsabilidade, que a gente tenha o nosso lado humano realmente, né? Que ele aconteça. Eu acho que é tão ruim quando a gente fala assim, que a gente tem que humanizar as coisas, desde quando nós deixamos de ser humanos. Então, né? Se a gente precisa falar isso é porque algo está errado aí na sua casa. Então, cuide das pessoas que você ama, agradeça aos seus pais, seus avós, por eles terem feito parte da sua vida e não os abandone de maneira alguma, porque isso depois vai refletir muito na sua vida. Doutor, seja sempre muito bem-vindo à nossa casa, viu? Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui, estar na casa da nossa mãezinha aí, querida. E vou aproveitar a oportunidade até para visitar o santuário, que faz tempo que não venho para ver Nossa Senhora querida. Então vai adorar, porque lá tá tão bonito, né? Tá tão bonita, tão movimentado já. Passa lá pertinho dela, faz seus pedidos, agradecimentos. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, doutor. Volte sempre. Legal. Se puder deixar os meus contatos Claro, aí. Por favor. Com certeza. Dr. Daniel Mota Oliveira no Instagram, procurem lá, adicionem, vai ser um prazer atender todos vocês. Se tiver questionamentos, pode entrar lá no meu Instagram. E no WhatsApp eu sempre respondo as perguntas assim mais particulares. legal. A gente gosta assim, né, Abi? Gosta Às vezes tem assim. alguma dúvida, alguma coisa. Vem né? aqui que esse papo continue por lá também. Bom, então aproveita e pode curtir a foto do doutor também no nosso Instagram e faz as perguntas para ele lá que ele responde para você.